Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Aviso: nós estamos com um canal secundário de meditação guiada, meditação cristã. O objetivo deste segundo canal é fazer com que o crente aprenda a meditar e trazer frases, declarações, confissões e versículos da Bíblia que sirvam de rema para você. Rema é a palavra de Deus liberada para uma pessoa específica, para uma circunstância específica. Ali você vai aprender a usar a sua imaginação e fazer as declarações corretas. O livro de Eclesiastes diz que quando as nuvens estão cheias, elas derramam para o sul e para o norte. E o livro de Isaías diz que, assim como a chuva e a neve caem e produzem colheita, assim a palavra dele não volta vazia. Portanto, entre em nosso canal secundário, inscreva-se lá também e ative o sininho de notificações, porque a partir de agora teremos vídeos novos toda semana. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Caro ouvinte, finalmente nós estamos entrando na parte 2 do livro, onde o autor começa a tratar de fato sobre o assunto da ressurreição dos mortos. Agora, eu quero ressaltar, embora eu acho que já esteja claro, eu quero ressaltar a você que esse livro não é sobre ressurreição no sentido figurado ou no sentido espiritual. Esse livro se trata de ressurreição literal, de literalmente você ressuscitar um corpo morto. Infelizmente, a crença de que nós podemos ressuscitar os mortos, com o passar do tempo, foi se perdendo no meio da igreja. E quando as pessoas morrem, as que ficaram na terra simplesmente acreditam que já era a vontade de Deus levar essa pessoa, ou que nós não podemos fazer nada, porque se a gente fizer alguma coisa, a gente está interferindo na vontade de Deus. Mas não, você pode literalmente ressuscitar os mortos, e não, você não está indo contra a vontade de Deus. Pelo contrário, você está indo a favor dela. É por isso que eu oriento a você, abra o seu coração. Ao ouvir esse audiolivro, ouça com fones de ouvido, assim você evita distrações externas. Medite nas palavras que serão ditas a partir dessa segunda parte, pondere sobre elas e o principal, coloque em prática. A morte não é o fim, porque Jesus venceu a morte e nos deu o poder para ressuscitarmos os mortos. Agora, fique com o livro. Como ressuscitar os mortos, um guia prático para o poder da ressurreição. Tyler D. Johnson. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2022. Parte 2. Ressuscitando os mortos. Ora, se é corrente pegar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 12 a 17. Capítulo 5. Entendendo a ressurreição dos mortos. Existem muitos gêneros diferentes de estudos englobados na vasta extensão de Cristo. Teologia é o estudo de Deus. Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo.
Assim como é verdade em qualquer coisa dentro da cristandade, a ressurreição de mortos tem uma lógica bíblica por trás dela que pode ser estruturada e compreendida. Talvez pudéssemos chamá-la de vidaologia. Esse paradigma de pensamento referente à ressurreição de mortos é o esforço deste capítulo, ajudando você a entender o que a Bíblia tem a dizer sobre esse maravilhoso milagre da vida. Ressuscitar os mortos é mais sobre vida abundante do que sobre vencer a morte. Cristo venceu a morte por nós na cruz para que possamos descansar em sua obra consumada e simplesmente receber os benefícios de seu trabalho e sacrifício. Se entendermos a normalidade que a Bíblia estabelece em relação à ressurreição de mortos, paramos de pensar que o poder da ressurreição é algo que apenas alguns escolhidos, entre aspas, podem realizar. O poder da ressurreição dos mortos é para todos. E quando entendemos que Deus não instiga a morte, temos certeza de que estamos orando de acordo com sua vontade quando oramos para que os mortos sejam ressuscitados. A fé é o resultado. A escola primária do cristianismo. A primeira vez que os olhos do meu entendimento foram abertos para o início do capítulo 6 de Hebreus, fiquei pasmo. O escritor de Hebreus tinha acabado de nos exortar no capítulo 5 a andar em maturidade, desmamando-nos das verdades reveladoras menores, o leite, e nos movendo para as verdades maiores do cristianismo, comida sólida, a carne. O escritor nos conta que seus leitores já deveriam ter se tornado professores, mestres, mas que ainda estavam usando chupetas e sujando as fraldas. Em Hebreus capítulo 6, o escritor nos esclarece sobre quais são os ensinos elementares do cristianismo. A palavra elementar significa os princípios mais básicos de um assunto. O escritor lista os princípios mais básicos do cristianismo, exortando-nos a dominar essas coisas e mais para as realidades maiores e mais pesadas. Vamos ver se nos formamos na escola primária do cristianismo. Aqui está a lista. Portanto, deixemos os ensinos elementares sobre Cristo e prossigamos a maturidade, não lançando novamente o fundamento do arrependimento, de atos que levam à morte, da fé em Deus, instrução sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Nota do autor. A maioria dos fundamentos acima são descartados em parte porque são vistos como uma característica denominacional e não como uma necessidade bíblica, mas isso não segue um padrão bíblico. Você não pode rotular o apóstolo Paulo como um pentecostal porque ele falava em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 14 a 18. Nem Jesus como um batista porque ele valorizava as escrituras e batizava as pessoas no Jordão. A Bíblia nos diz que os ensinos elementares do cristianismo são compreender a justiça, ter fé, o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo, conceder e curar os enfermos, estar ciente da realidade do inferno e ressuscitar os mortos. Sim, você ouviu certo. O escritor de Hebreus, que muitos supõem ser Paulo, acreditava que ressuscitar os mortos era um ensinamento elementar do cristianismo, ou seja, um princípio básico. Isso é lindo e chocante ao mesmo tempo. O único problema com isso é que, se uma pessoa entrar em 98% das igrejas no Ocidente e começar a falar sobre qualquer um desses tópicos mencionados na abertura de Hebreus 6, provavelmente não será bem recebida pela congregação. Infelizmente, de acordo com este versículo, a maior parte da igreja não começou a receber o leite espiritual, muito menos a carne da palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Se nem mesmo estamos bebendo leite, podemos supor que muitos de nós ainda estão no ventre. E se for esse o caso, temos que nos perguntar quantos de nós já nasceram de novo ainda. Escrevo isso com um sorriso brincalhão no rosto. Felizmente, existem tribos sagradas de pessoas no globo que não comprometeram a comissão que nos foi apresentada. Esses guerreiros do amor estão buscando a Deus para que a plenitude do reino se manifeste diante de seus olhos. Certa vez, depois de ler Hebreus capítulo 6, perguntei ao Senhor:
A ressurreição de mortos parece ser vista pela maioria das pessoas na igreja como o auge da maturidade espiritual referente ao milagroso. Se tu consideras que o ressuscitar mortos é elementar, então o que não é elementar? Se devemos fazer coisas maiores e ressuscitar mortos é considerado leite, então o que pode ser considerado carne? Quais são as coisas maiores? A resposta dele foi simples, porém profunda. Ele disse: me conhecer. Como afirmei anteriormente neste livro, descobriremos sempre mais e mais sobre esse Deus de bondade à medida que continuamos em relacionamento com Ele. Ele vê os aspectos mencionados em Hebreus capítulo 6 como ensinamentos elementares, ou seja, princípios básicos, e à medida que os dominarmos, chegaremos às maiores profundezas do cristianismo, conhecê-lo. Descobrimos muito sobre ele enquanto caminhamos na demonstração de seu poder. Curas. Existem inúmeros argumentos e doutrinas que foram criados pelo inimigo para impedir o homem de andar em seu comissionamento e destino referente à cura divina. Em retaliação sagrada, muitos livros foram escritos para desmantelar e destruir biblicamente essas doutrinas e falsidades errôneas e ilógicas. Cobrir repetidamente essas mesmas questões não é o foco deste livro. Portanto, se for necessária uma atualização, consulte a página Leitura Recomendada no final deste livro. Um livro anterior que escrevemos, Histórias do Sobrenatural, é história após história de quando minha esposa e eu testemunhamos milagres em primeira mão. Pode ajudar a edificar sua fé em relação ao miraculoso. Inclusive, faço outra ressalta a você, ouvinte. Se vocês querem que eu também traga esse livro de Tyler D. Johnson chamado Histórias do Sobrenatural, deixem bastante like, compartilhem bastante esse vídeo e comentem bastante também. Enquanto isso, supõe-se que o leitor compreenda alguns dos imperativos factuais necessários para possuir fé. Alguns exemplos desses imperativos são que é constantemente a vontade de Deus curar e que Jesus morreu tanto pelo pecado quanto pela doença. Sem verdades fundamentais como essas, o resto deste capítulo será uma grande ofensa ou, na melhor das hipóteses, completamente confuso. Meramente ver as pessoas curadas é muito menos do que Deus teria para o seu povo. Não queremos parar no nível de Nazaré, Marcos capítulo 6, versículo 5. Precisamos de uma visão mais elevada quando se trata de demonstrar um milagroso ao cumprir o chamado de Deus de amá-lo. Neste tempo presente, Deus está preparando o seu corpo para o mais. Para aqueles que creem, curas e milagres estão se tornando comuns e a surpresa não é mais um elemento em sua ocorrência. Como Paulo disse em Atos capítulo 26, versículo 8. Por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Nova Almeida atualizada. Deus está levantando a ocorrência de milagres a um grau tão incrível que, se não nos basearmos em gratidão e alegria ao Senhor quando testemunhamos um milagre, podemos começar a simplesmente dar de ombros quando ouvimos os testemunhos, porque são muito comuns. Existem pontos quentes no globo onde essa taxa de frequência de milagres já está ocorrendo. Como corpo de Cristo, precisamos nos amarrar e segurar, porque Deus está se movendo. Ele está prestes a quebrar nossa compreensão do que pensamos que Ele fará, porque Ele está indo muito além de nossa linha para o miraculoso. Os milagres estão se tornando cada vez mais bizarros para aqueles que não entendem que Deus gosta de se exibir da maneira que lhe agrada. Se as pessoas virem os milagres como algo menos do que um sinal que aponta para uma realidade maior, elas ficarão muito ofendidas. As pessoas estarão levitando, voando, ressuscitando os mortos, sendo transportadas e financiando o ministério com bilhetes de loteria premiados, porque Deus lhes dá os números corretos através de palavras precisas de conhecimento. Em vez de ensinar sobre aspectos do poder que foram amplamente abordados no passado, curas, sinais, maravilhas, este capítulo é sobre vida abundante, ou seja, ressuscitar os mortos.
Seu destino está decidido: ressuscitar os mortos. A maioria das pessoas precisa de um pouco de exortação para chegar a um ponto onde possam começar a crer que ressuscitar mortos é algo que devemos fazer como cristãos. Descobri que, quando as pessoas testemunham o que as Escrituras declaram claramente sobre um tópico, elas normalmente entregam sua vontade à de Deus e abandonam suas desculpas. Se você não está convencido de que Deus deseja que você ressuscite os mortos, esta sessão pode ajudar a te exortar do contrário. Como mencionado anteriormente, o escritor de Hebreus menciona a ressurreição dos mortos como um ensinamento elementar em Hebreus 6. A primeira vez que registrei isso mentalmente, quase caí da cadeira em que estava sentado. O corpo era elementar. O escritor de Hebreus via a ressurreição de mortos como um princípio elementar, um princípio básico na vida da fé, porque ele assumiu que a maioria da igreja realmente obedeceria a Jesus quando ele nos ordenou a ressuscitar os mortos em Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Às vezes eu não acredito em algo que alguém diz até que eu veja na minha própria Bíblia. Se precisar, pegue sua Bíblia e veja esse versículo em sua própria Bíblia. Você precisa ver que está bem ali, claro como a luz do dia. Agora que sabemos que minha Bíblia diz a mesma coisa que a sua, destaque o versículo, leia-o repetidamente. Lembre-se de que Jesus não é um mentiroso e ele realmente pretende que você imponha as mãos sobre pessoas que estão completamente mortas, literalmente, para ressuscitá-las. Reordene sua vida de acordo com este versículo. O que for preciso para que você obedeça aos mandamentos de Jesus nesse versículo, faça-o. Não se preocupe em ser controverso, apenas seja obediente. Jesus disse que se nós o amamos, iremos obedecê-lo. A Bíblia não está cheia de sugestões, mas de mandamentos. Muitos inventam desculpas para evitar o mandamento acima, mas desculpas não mudam o fato de que ainda somos ordenados a ressuscitar os mortos. Sim, nós ainda somos ordenados a ressuscitar os mortos. O que a palavra estabelece é inegociável. Se Jesus nos ordenou a ressuscitar mortos, isso não deve ser visto como algo estranho, fora de ordem ou mesmo radical. Deve ser encarado como normal. Deve ser um encorajamento, porque tudo o que Ele nos manda fazer, Ele nos dá a graça para cumprirmos. Ele já permitiu que você ressuscite os mortos, simplesmente dizendo para você fazer isso. Portanto, você tem o destino de ressuscitar os mortos. Se você não devesse fazê-lo, Deus não teria te dito para fazer isso. O Espírito dentro de você é a resposta para a angústia e a dor no mundo causadas pela doença e pela morte. Nada é mais poderoso do que o poder envolvido em sua pele. Você é morada de Deus, um templo de habitação para o Altíssimo. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está fora de você. Certamente, suas mãos têm poder da natureza mais extrema, capaz de vencer a inércia e a morte. Curar os enfermos, expulsar espíritos malignos e ressuscitar os mortos não é para uns poucos selecionados que têm um dom de operar milagres. Jesus deu o mandamento a qualquer um que seguisse ao Cristo, o que isso significa que é para você. Pense em alguém conhecido em sua cidade. Imagine que um dia você recebe a notícia de que ele morreu repentinamente. Suponha que centenas de pessoas estejam de luto, vendo o corpo e se preparando para o funeral. Imagine-se entrando no lugar onde está o corpo, impondo as mãos e declarando vida ao falecido. A respiração entra em seus pulmões e, quando o peito começa a se mover lentamente para cima e para baixo, com o ritmo de inalar e exalar, ele se levanta, ressuscitando dos mortos. Você apresenta a pessoa ao diretor da funerária, que não pode falar porque está impressionado. Você pega a certidão de óbito, agora inutilizada legalmente, mas
maravilhosamente útil para testemunho. Em vez de contar a alguém sobre a morte dessa pessoa, você espera. Quando a cerimônia fúnebre começa, você leva a pessoa até o palco da frente para que todos que estejam vestidos de preto possam testemunhar o poder manifesto de Deus. Alguns choram, outros gritam em louvor. As famílias e amigos daquele que havia morrido saem espontaneamente do local de encontro e vão para a rua. Canções de louvor e alegria começam a se erguer à medida que esse grupo de pessoas começa a desfilar literalmente essa pessoa pela cidade para que todos possam ver que ela já esteve morta, mas agora está viva. As pessoas que passam em seus carros começam a se encostar e perguntar o que a multidão está comemorando, quando a resposta é simplesmente Jesus, e a história é relatada sobre como ele ressuscitou o morto. Os motoristas e espectadores começam a entregar suas vidas ao Senhor no local. Os jornais ficam sabendo disso e as igrejas começam a fazer as malas. Uma cidade se transforma e as famílias se enchem de alegria e ação de graças. Este é o seu destino, ouvinte, e deve acontecer com você. Lacunas. Já ouvi pessoas usarem todos os tipos de argumentos de brecha para se sentirem justificadas em descartar o que Jesus claramente nos ordena a fazer em Mateus 10, versículo 8. Por exemplo, um amigo meu chamado Mike Wallace me contou sobre uma ocasião em que alguém apresentou a ele um desses argumentos. Mike estava ministrando em uma igreja e estava falando sobre Mateus 10, versículo 8. Assim que terminou, um homem se aproximou de Mike, que estava sentado no meio da multidão. Este homem tinha doutorado em treinamento ministerial e teologia e deu a conhecer isso a Mike. Ele disse que Mike precisava ler essa seção das Escrituras no contexto. Mike ouviu em silêncio. O homem passou a descrever o que Mike já sabia, que Jesus estava falando aos 12 discípulos quando deu a ordem de ressuscitar os mortos. Ele terminou seu discurso intelectual com a conclusão de que, porque Jesus deu essa ordem aos seus discípulos e não diretamente ao futuro corpo de Cristo, fomos sutilmente omitidos deste mandamento. Ele acrescentou que não apenas fomos omitidos deste mandamento, mas que devemos ser dissuadidos, ou seja, convencidos do contrário, de orar para ressuscitar os mortos, para que não sejamos desviados ou prejudicados pelo inimigo por causa do pecado da presunção. Primeiro, como nos desviamos tanto que qualquer coisa boa na palavra de Deus está fora dos limites para nós, especialmente quando o Cordeiro foi morto com o propósito de garantir coisas boas para nós. Certamente, o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos dar toda e qualquer coisa. Certamente, ele valia e vale muito a pena. Mike calmamente abriu sua Bíblia e levou o homem à grande comissão em Mateus capítulo 28, onde ele leu um versículo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei. Versículos 19 e 20. Neste versículo, Jesus estava falando com seus discípulos, enviando-os uma última vez. Ele lhes disse para ensinar a todos que eles discipulassem a fazer as coisas que ele ordenou que os 12 fizessem. Isso inclui ressuscitar os mortos. Louvado seja Deus, não há brechas. Apesar dos muitos anos deste homem no estudo da Bíblia e de suas muitas credenciais, ele havia perdido o que é claramente declarado neste versículo. Atordoado, o homem foi embora sem palavras. Pela astúcia do Espírito Santo, Mike devastou o argumento desse homem em um momento com um versículo, assim como Jesus fez com os fariseus várias vezes. Ressuscitando as massas. O poder da ressurreição é uma necessidade não apenas porque Jesus nos disse para fazê-lo, mas porque chegará o dia em que muitas pessoas morrerão na terra. Naquela hora, a menos que o povo de Deus esteja fundamentado
em uma fé e amor inabaláveis, eles se sentirão completamente sobrecarregados e invadidos. O corpo de Cristo precisa estar pronto para não apenas ressuscitar algumas pessoas dos mortos, mas massas de pessoas. Não há tempo para vacilar sobre ressuscitar os mortos. Veja os seguintes versículos. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, versículo 8. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram de suas bocas. Apocalipse 9, versículo 18. Faça as contas. Existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas na Terra neste momento. Usando esse número na equação a seguir, a soma final é de natureza conservadora, já que a população na Terra só vai crescer, a partir de agora, até que as estações mais intensas do fim dos tempos comecem. 1/4 de 7 bilhões é 1,75 bilhão de pessoas. Agora vamos trabalhar o outro verso na equação. 1/3 de 500 milhões, 250 milhões, o que restou depois de Apocalipse 6, 18, é 1,75 bilhão novamente. A soma total de pessoas que morrerão quase instantaneamente por apenas 2 incidentes no fim dos tempos é de 3,5 bilhões de pessoas. Esse número é proporcional a ter um holocausto a cada 2 semanas. Corpos estarão por toda parte. A morte será algo que enfrentaremos frontalmente como o corpo de Cristo. Não se assuste, não será o povo de Deus que experimentará essas circunstâncias. Em vez disso, o povo de Deus terá a mesma comissão alegre que sempre teve: ressuscitar os mortos. No meio da hora mais escura para aqueles que escolhem não seguir o caminho, o corpo de Cristo estará preparado em poder e amor sem precedentes, incomparáveis a qualquer momento na história. A noiva andará na plenitude a qual seu amante pagou. O paradigma de Marta. Muitas pessoas na igreja hoje têm uma visão referente à ressurreição dos mortos que mina o poder que está atualmente disponível para qualquer um que creia. O paradigma de Marta. Quando Lázaro morreu em João capítulo 11, Marta veio a Jesus e disse a ele que se ele estivesse presente quando Lázaro estava doente, ele não teria morrido. Essa foi a melhor confissão de fé que Marta teve na época. Em resposta à declaração dela, Jesus diz: seu irmão ressuscitará, dizendo claramente a Marta que ele estava prestes a ressuscitar Lázaro dos mortos. Marta responde dizendo: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Quando Jesus falou, Marta não ouviu uma declaração de poder claramente dita, mas uma misteriosa observação de simpatia que não parecia ajudá-la em sua situação atual, porque seu cumprimento estava longe no futuro. Ela não ouviu Jesus no agora, mas pensou que ele estava se referindo à ressurreição dos mortos, que acontecerá na segunda vinda de Cristo. A fé, entre aspas, de Marta foi exposta como esperança. Sua capacidade de crer que Deus poderia ressuscitar seu irmão estava limitada ao futuro, quando a resposta para seu problema estava diante dela. Jesus inclinou sua interpretação de eventos futuros, deixando-a saber que a ressurreição não era apenas um evento futuro, mas uma pessoa. Ainda assim, ela não entendeu. A fé é agora, enquanto a esperança é baseada na crença no futuro. Enquanto a esperança é uma necessidade total para a vida cristã, a esperança substituída pela fé resulta em incredulidade. Quando Deus está bem na nossa frente, pronto para operar um milagre, e pensamos que Ele quer fazer isso mais tarde, somos encontrados sem fé. Muitas situações em nossas vidas ou ensinamentos na Bíblia são vistos dessa maneira. Pensando que Deus apenas ressuscitará os mortos e fará obras maiores no futuro. É assim que tradicionalmente lemos 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 12 a 17. Minha esperança é que isso mude. Se lermos esta parte das Escrituras crendo
que é apenas sobre aqueles que serão ressuscitados quando Jesus retornar à Terra, estamos fazendo exatamente o que Marta fez. Marta não tinha a fé necessária para entender a palavra de Jesus no agora, mas ela tinha a esperança de crer que Lázaro seria ressuscitado no fim dos tempos. Ela tinha o conhecimento da teologia, mas não da fé. 1 Coríntios capítulo 15 foi escrita não apenas para reconhecer que os mortos ressuscitarão quando Jesus voltar, mas que Jesus ressuscitará os mortos agora. Ele quer ressuscitar os mortos agora, se formos pessoas que têm fé e creem que Ele o quer agora, literalmente, não apenas espiritualmente. Ele quer ressuscitar os mortos literalmente, falando de ressuscitar um corpo. Se Ele não o quisesse, não teria ressuscitado Lázaro. Simplesmente, Ele teria concordado com Marta e ido embora. Graças a Deus que Ele é o Deus do agora, não apenas do futuro distante. Opa, e aí, tá gostando do vídeo? Que bênção! Fico feliz por isso. Então, esse é um trabalho independente que eu realizo por aqui. E existem muitos excelentes materiais que ainda não estão disponíveis em português, que não foram traduzidos nem mesmo por editoras de livros. E o meu objetivo é pegar cada um deles e traduzir justamente para edificar o corpo de Cristo. Mas nem sempre eu encontro esses materiais de forma gratuita. Muitas vezes eu tenho que comprar para poder traduzir. E aí é que entra a sua parte nesse papel. Essa obra eu realizo praticamente sozinho. Aqui somos eu e o Espírito Santo. Então, é por isso que é muito importante a sua contribuição nesse trabalho. Através da sua contribuição, eu posso investir em recursos para o canal, como equipamentos e até mesmo esses materiais. Sejam materiais do Pastor Chris, Charles Capps, Kenneth Hagin e muitos outros homens de Deus que receberam grandes revelações, mas infelizmente ainda não está disponível em português. Como, por exemplo, Andrew Wommack, que está vindo por aí no canal. Então, a chave Pix é essa que está aparecendo aí na sua tela. Você semear nessa obra significa que você também está semeando no reino e contribuindo para que o reino de Deus se espalhe, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Moçambique e Angola. Então, contribua com o que você puder. Fique à vontade para contribuir, porque assim nós poderemos fazer muito mais pelo reino e espalhar a verdade da palavra. Cada pessoa que enviar a sua contribuição, geralmente o nome dela aparece junto com o Pix. Então, eu também estarei orando especificamente por cada pessoa que ajudar como um mantenedor dessa obra. Fica na paz, conto com você e agora continue com o restante do vídeo. E lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com mais alguém que você conhece e que sabe que precisa ouvir essa mensagem. Capítulo 6. A comunalidade da ressurreição. A maioria dos homens julga a credibilidade do que ouve de acordo com a medida de sua própria experiência e o que está além do poder do ouvinte, eles insultam com a suspeita de falsidade como fora da verdade. São Gregório, de 329 a 390 d.C. As ressurreições de mortos estão se tornando comuns e, à medida que o tempo avança, você só ouvirá falar de seu aumento. Sem dúvida, a ressurreição é um milagre incrivelmente impressionante. Ao contrário de outras obras milagrosas de Deus, a ressurreição de mortos é um fenômeno que combina muitas facetas do poder manifesto de Deus: cura, poder criativo e o sopro da vida de Deus. A cura precisa chegar aos órgãos que estão doentes, que possivelmente convidaram a morte em primeiro lugar. O poder criativo e miraculoso é necessário para recriar órgãos e partes do corpo danificadas ou completamente ausentes. E assim como Adão experimentou o sopro de Deus ou o espírito da vida, precisa ser soprado em um corpo morto para que seja adequado, para que o espírito da pessoa seja revestido por ele novamente. Sem um desses três aspectos de funcionalidade, uma pessoa é incapaz de ressuscitar dos mortos. Assim, ressuscitar mortos é um evento incrível.
Mas Deus está pegando o que é incrível e tornando-o comum. Este capítulo é sobre o fato de que Deus está ressuscitando os mortos nos dias de hoje e tem feito isso desde que o homem introduziu a presença da morte na Terra. Deus sempre esteve no negócio de trazer vida, e a história exemplifica esse fato. Ressurreições nos últimos anos. A maioria dos cristãos já ouviu falar de relatos em outros países como África, México e Ásia de mortos sendo ressuscitados. Alguns dos milagreiros atuais que ressuscitaram os mortos ou treinaram outros para fazê-los são David Hogan e Heidi Baker. Esses dois são mencionados por causa da notável quantidade de pessoas ressuscitadas em seus ministérios. David Hogan e os pastores que ele supervisionava no México tiveram cerca de 500 pessoas ressuscitadas. Esses pastores mexicanos esperam que os mortos sejam ressuscitados quando oram, por isso é comum para eles. David foi essas pessoas da montanha quando elas não foram alcançadas, consequentemente, elas nunca tiveram que desaprender a teologia ruim, porque ninguém nunca as ensinou o que era errado no início. David começou bem, então, desde que foram salvas, elas entenderam que foram comissionadas para ressuscitar os mortos e assim o fizeram. Heidi Baker, uma mulher maravilhosa, cheia do amor e poder de Deus, supervisiona muitos pastores em toda a África. Ninguém sabe o número exato de pessoas que foram ressuscitadas por esses pastores, porque eles não querem nenhum destaque para o que Deus fez, mas acredita-se que cerca de 100 pessoas foram ressuscitadas. Todos nós já ouvimos falar de mortos sendo ressuscitadas em nações de terceiro mundo, mas e a América? A pergunta, por que Deus não está ressuscitando pessoas dos mortos na América? É uma pergunta baseada em uma falsa premissa. A crença assumida por trás dessa pergunta é que Deus não está ressuscitando os mortos na América. Lembre-se, uma pessoa com uma premissa falsa nunca produz uma resposta precisa. Uma pessoa com uma premissa falsa nunca produz uma resposta precisa. Primeiro, você tem que perguntar: Deus está ressuscitando os mortos na América hoje? Sim, Deus está ressuscitando os mortos na América nos dias de hoje. Muitas igrejas relataram que esse milagre ocorreu em suas congregações e, como minha esposa e eu falamos em diferentes lugares sobre o assunto do poder da ressurreição, as pessoas regularmente nos falam de circunstâncias em que foram ressuscitadas dos mortos ou oraram por alguém e os ressuscitaram dos mortos. Até os médicos que não podem dar mais ajuda médica a um paciente morto estão sussurrando orações silenciosas sobre os corpos e vendo os mortos ressuscitarem. Algumas dessas situações são tão indiscutíveis que até foram cobertas pelo noticiário da noite, com o médico explicitamente dando todo o crédito a Deus pelo resultado. A Dead Rising Team, equipe de ressurreição de mortos, siglas ERM, espalhada pelos Estados Unidos e em outros países ao redor do mundo, teve um punhado de pessoas ressuscitadas, mas tenho certeza de que, quando este livro chegar à imprensa, haverá muito mais pessoas trazidas da morte para a vida. A equipe de ressurreição de mortos tem ressuscitado os mortos em restaurantes, hospitais, na praia e no ventre. A América do Norte não está sendo deixada de fora dos planos e desejos sobrenaturais de Deus. Embora seja encorajador ouvir sobre o mover de Deus em nossos dias, é animador, até surpreendente, ouvir sobre Deus ressuscitando os mortos regularmente no passado. O que se segue é nossa herança e só iremos mais alto. O que era o teto deles é o nosso chão agora. Mortos ressuscitados na história. Relatos históricos do que Deus fez são inestimáveis, pois eles não apenas nos falam da herança que temos no miraculoso, mas também nos dão um marco no horizonte para seguirmos. A história de Deus nos orienta em um mundo de confusão. As obras de Deus no passado nos revelam a permissão que temos do céu para nos movermos de acordo com os desejos de nossos corações.
Você não pode deixar de ressuscitar os mortos porque muitas pessoas fizeram isso antes de você. A conquista já foi alcançada. A maioria dos relatos a seguir são milagres bem documentados, registrados principalmente por fontes católicas e, embora não incluídos nas escrituras, são totalmente confiáveis. Numerosos historiadores e estudiosos em todo o mundo reconhecem muitas das seguintes histórias como autênticas e críveis. Outros relatos abaixo são menos claros em seus detalhes e documentados por apenas algumas fontes. Isso não desacredita tais relatos, exceto na mente de um cético, pois a credibilidade de um milagre não depende, em última análise, da credibilidade de quem conta a história, mas se o Deus em questão é capaz de tal façanha, e o nosso Deus é. Esta sessão será especialmente breve em comparação com a abundância esmagadora de testemunhos do Senhor ressuscitando os mortos no passado. Existem milhares de relatos nos arquivos da história que atestam a ressurreição dos mortos e não há espaço suficiente para cobrir todos eles. Assim como João disse sobre os milagres de Cristo, há tantos relatos de mortos sendo ressuscitados que o registro deles encheria muitos livros. Como muitos dos relatos de mortos ressuscitados são semelhantes em seu enredo, alguém morreu, recebeu oração e depois voltou à vida, estão incluídas abaixo as histórias que são de alguma forma únicas e separadas de outras histórias de ressurreição. Além disso, deve-se acrescentar que os 8 relatos nas Escrituras de que os mortos foram ressuscitados, bem como os muitos que foram ressuscitados por Deus quando Jesus morreu na cruz, não estão incluídos nesta seção. Supõe-se que o leitor já esteja ciente desses magníficos relatos bíblicos. Martinho de Tours ressuscitou pelo menos 3 pessoas dos mortos durante sua vida. A primeira foi Ligugé, onde um dos companheiros de Martinho adoeceu com febre intensa e morreu. Martinho estava fora e, quando voltou no 3º dia, encontrou seu amigo morto e pronto para o enterro. Aflito, ele enviou seus discípulos para fora da sala e trancou a porta. Martinho se deitou no corpo de seu amigo, como Eliseu havia feito, e começou a orar. Após 2 horas de oração constante, os membros do morto começaram a se mexer. De repente, os olhos do homem se abriram pela metade e ele começou a piscar com o brilho da luz que entrava pela janela, ressuscitado dos mortos. O segundo relato de vida abundante, manifesta nos dias de Martinho, aconteceu quando ele estava atravessando a propriedade de um dignitário de alto escalão chamado Lupicinos. Martinho ouviu gritos vindos de uma casa próxima e, ao inspecionar, encontrou um grupo de pessoas de luto pela perda de um escravo que havia se enforcado. Martinho se estendeu sobre o corpo como havia feito antes e o escravo foi trazido de volta à vida. Ele levantou o homem na frente da multidão de luto para sua óbvia admiração. A terceira ressurreição, documentada de Martinho, aconteceu depois que ele se tornou bispo. Em uma viagem para uma grande cidade, uma enorme multidão de pagãos se aproximou de Martinho. Havia tanta gente que foi descrito como um cobrimento de toda a planície. Uma vez que ele estava no meio deles, uma mulher atravessou a multidão e empurrou um bebê morto nos braços de Martinho. Ela disse: "Você é amigo de Deus, nós sabemos. Traga de volta meu filho, ele é meu único filho." Com todos assistindo, Martinho se ajoelhou com o bebê nos braços, orou em silêncio sobre a criança, enquanto a multidão silenciosa e imóvel esperava como se, de repente, estivesse congelada no lugar. Assim que Martinho terminou de orar, ele ficou com a criança viva em seus braços, entregou a criança para sua mãe e, momentos depois, toda a multidão de pagãos se tornou cristã. São Benedito estava voltando ao seu mosteiro um dia quando foi recebido por um fazendeiro na estrada. O fazendeiro disse: "Traga de volta meu filho! Traga de volta meu filho!" Confuso, Benedito disse: "Mas eu não tirei seu filho de você, tirei?" O fazendeiro falou mais claramente e disse: "Ele está morto, venha, traga-o de volta à vida." Depois de ser coagido, Benedito XVI seguiu o pai até o corpo de seu filho
orou e instantaneamente o menino foi trazido de volta à vida. Em uma dessas histórias, vemos crianças sendo trazidas de volta à vida. Isso não significa que Deus não está motivado a ressuscitar aqueles que estão mais avançados em idade. Nós é que não estamos tão motivados assim. Através de muitas dessas histórias, você testemunha pessoas desesperadas. Elas estão desesperadas porque a pessoa que perderam era jovem e assumem uma violência de espírito que é invencível. Se assumirmos essa mesma violência de espírito com os idosos, veremos o mesmo tipo de avanço. Deus é consistente em seu desejo de ressuscitar os mortos. Precisamos imitá-lo, independentemente de como as pessoas estão, independentemente de idade. Outra vez, Benedito estava orando em seu quarto quando Satanás veio até ele e lhe disse que ia tirar a vida de um de seus monges. Benedito dirigiu-se a um quarto no mosteiro, onde sabia que os monges estavam construindo uma nova parede. Quando ele chegou, encontrou um dos monges esmagado pelo muro que haviam erguido. Agora morto, o corpo do monge estava tão danificado que não puderam pegá-lo com a mão, mas tiveram que colocá-lo em um grande cobertor para carregá-lo para fora do quarto. Benedito mandou colocar o corpo em seu quarto, onde disse a todos que saíssem e se ajoelhou para orar. Dentro de 1 hora, Benedito XVI mandou o jovem de volta ao trabalho, não apenas ressuscitado dos mortos, mas totalmente curado, sem ossos quebrados. Por volta da mesma era de Benedito, acredita-se que um homem chamado Libertines ressuscitou os mortos através do uso de unção residual, que é demonstrada em Atos 19, versículos 11 e 12. Através do uso de unção residual, que é demonstrada em Atos capítulo 19, versículos 11 e 12. Libertines aparentemente manteria em sua pessoa uma sandália de um homem de Deus que ele respeitava, Honorato. Certa vez, Libertines estava cavalgando em seu cavalo para Ravenna quando uma mulher carregando um bebê morto agarrou a rédea do cavalo e disse: "Você não passará até que tenha trazido meu filho de volta à vida." Fale declarações audaciosas. Deus ama essas coisas. Ele adora quando somos exigentes com as coisas, porque, ao fazê-lo, estamos demonstrando nossa confiança nele, que sabemos que ele não ficará bravo conosco se formos inflexíveis sobre alguma coisa. Libertines ficou assustado com a exigência da mulher, que era praticamente uma ameaça. Mas Deus vê a intenção do coração e conhecia o desespero de uma mãe para com seus filhos. Deus adora quando amamos nossos filhos da maneira que Ele nos ama, violentamente. Nada iria tirar esse bebê dessa mãe, nem mesmo a própria morte. Libertines, por outro lado, tentou tirar a mulher de seu caminho. Ele estava tentando fugir dela, lutando entre o medo e a compaixão. Finalmente, depois de bastante persuasão, entre aspas, da mulher, Libertines desmontou, ajoelhou-se, orou e levantou as mãos para o céu. Então, ele tirou a sandália que pertencia a Honorato e a colocou sobre o corpo da criança. Instantaneamente, por causa da unção ainda repousando sobre a sandália, a criança foi trazida à vida. Sei o quanto estou desesperado, pelo quanto me importo se perturbo outra pessoa em minha busca por Deus. Não deixe os homens de Deus escaparem sem te abençoar. Não há problemas em persegui-los, ficar desesperado e perturbar o mundo deles com seus problemas. Milagres acontecem quando você age assim. Deus os colocou onde estão para que possam ajudar as pessoas em situações difíceis, e os verdadeiros homens de Deus sempre tentarão o seu melhor para ajudar pessoas desesperadas em situações desesperadoras. Antônio de Pádua teve vários milagres de ressurreição durante sua vida, mas o relato a seguir é de longe o mais anômalo e glorioso de todos. Antônio estava servindo em um mosteiro em Pádua, que ficava 12 dias a pé da cidade em que sua família morava, Lisboa, na Espanha. Um dia em Lisboa, um homem foi assassinado e o pai de Antônio foi incriminado pelo assassinato. O julgamento estava marcado para poucos dias após o crime e, devido ao tempo que levaria para que alguém se deslocasse ao mosteiro de Antônio para dar a notícia da acusação,
seria impossível que Antônio estivesse presente durante a audiência. No entanto, durante a oração, Deus deu a conhecer a situação a Antônio e, depois de obter permissão para sair do mosteiro, Antônio iniciou a longa viagem a Lisboa a pé. Mesmo a cavalo, não havia como ele chegar a Lisboa a tempo de assistir ao julgamento. Mas foi assim mesmo, racionalizando que talvez pudesse ser de alguma ajuda, depois que o falso veredito de culpa fosse emitido a seu pai. Assim que Antônio saiu da periferia de sua cidade, viu-se atravessando as portas do tribunal e entrando na sala onde decorria o julgamento em Lisboa. Ele foi transportado de uma cidade para outra. Simplesmente foi transportado de uma cidade para outra. Todos os presentes sabiam que não havia como Antônio saber sobre a situação de seu pai, além de chegar à audiência com tanta rapidez. Portanto, sua chegada por si só falava abertamente da obra divina de Deus na situação. Todos ficaram em silêncio enquanto Antônio se dirigia ao juiz na frente da sala. Antônio declarou que seu pai era inocente e, em resposta, os juízes pediram provas para tal alegação. Cheio da ousadia que vem sobre uma pessoa quando ela está na unção da fé, Antônio respondeu: "O homem assassinado dará testemunho da veracidade do meu testemunho." Ele então levou o povo, incluindo os juízes, ao túmulo do homem que havia sido assassinado. Quando chegaram, Antônio pediu que a sepultura fosse aberta e o corpo descoberto. Ele então ordenou ao morto que falasse à multidão e contasse ao povo sobre a inocência de seu pai. Assim como Antônio ordenou, o morto sentou-se e falou, dizendo a todos os presentes que o pai de Antônio era inocente. Espantados e ainda precisando punir quem cometeu tal crime, os juízes perguntaram quem era o culpado, porque o pai de Antônio era obviamente inocente. Antônio respondeu: "Venho para declarar o inocente, não para denunciar o culpado." E os relatos continuaram. Crianças mortas foram devolvidas aos pais totalmente restauradas. Os idosos receberam mais anos após o falecimento. Até os animais que foram cozidos e comidos foram ressuscitados. Abaixo está uma breve lista do poder manifesto da ressurreição. Deus usou mortos para ressuscitar os mortos. Deus está muito ansioso para ressuscitar os mortos. Ele até usou mortos para ressuscitar os mortos na Bíblia, segundo Reis capítulo 13, versículos 20 e 21. Se Deus pode usar mortos para ressuscitar os mortos, então certamente Ele pode usar você para ressuscitar os mortos. Não importa o quão desgastado, esgotado e sem fé você esteja, o Espírito de Jesus ainda está vivendo dentro de você e certamente você está em melhor forma do que em um corpo morto. Deus vai te usar de maneiras poderosas. As histórias a seguir vão infundir no seu interior fé e esperança. Porque, se um corpo sem vida e enterrado pode ressuscitar os mortos, então certamente você também pode. Muitos milagres de ressurreição que foram registrados pelos católicos, ironicamente, ocorreram nos túmulos dos santos. Os católicos dirão que é porque a pessoa necessitada foi ao túmulo e rezou e o santo deu a conhecer o pedido a Deus, resultando em um milagre. Agora, sabemos que não precisamos de nenhum mediador além de Cristo, que todos temos habitando dentro de nós pelo seu Espírito e que temos uma linha direta com o Pai. A razão pela qual tantos milagres aconteceram nos túmulos dos santos que morreram é por causa da unção residual, uma substância real, quantificável no Espírito, que repousava sobre seus corpos físicos. Alguns exemplos disso nas Escrituras são quando a mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, versículos de 21 a 34, foi curada após tocar nas vestes de Jesus. O homem morto que ressuscitou, quando jogado na sepultura de Eliseu, em 2 Reis 13, versículos 20 e 21, a crença de que a sombra de Pedro, em Atos 5, curaria os enfermos, e os lenços e aventais que foram trazidos de Paulo, em Atos 19. Todos esses casos apontam para a liberdade da unção residual e não a capacidade de intercessão
que algumas pessoas têm sobre outras. Deus ouve toda e qualquer pessoa que ore. Ressurreições acidentais. Deus é um Deus de graça. Ele está tão empolgado em dar a vida que usará orações sem fé e desmotivadas para fazer sua vontade. Ele gosta de trazer os mortos à vida. Outro exemplo da empolgação de Deus é o seguinte. Certa vez, alguns anos atrás, um homem católico morreu em um hospital na Califórnia. Um parente sabia que este homem iria querer que alguém orasse por ele depois que ele morresse, então a mulher foi até onde o corpo do homem estava e fez a oração do Pai Nosso. Ela não tinha fé, não acreditava em ressurreição de mortos e nem estava orando por um motivo de Deus ser glorificado, mas sim por dever relacional. No entanto, este homem que estava morto há 2 dias sentou-se e ressuscitou dos mortos. Você pode imaginar a surpresa do parente. Ela acidentalmente o ressuscitou dos mortos. Eu me pergunto se alguém teve que ressuscitá-la depois de ter um ataque cardíaco com o choque desse homem sendo ressuscitado. Cuidado com o que você pede, porque você receberá. Há poder em suas orações, mesmo quando você realmente não acredita no que está orando. Isso não é um alívio? Deus não está esperando por uma fé perfeita para agir neste mundo. Ele está constantemente e ansiosamente procurando maneiras de se infiltrar no mundo com seu amor e vida. Ele não está retendo seu espírito, mas pairando sobre a sacada do céu, olhando para a terra, procurando por qualquer pessoa que lhe dê qualquer tipo de entrada, mesmo que por acidente. Deus quer restaurar o mundo. Ele não se sente bem com seus filhos vivendo em uma área de baixa renda do universo. Ele está ansioso para redimir a terra e torná-la um lugar de vida completa e florescente. Alguns morreram em pecado, mesmo em flagrante oposição a Deus, e Ele os ressuscitou dos mortos e os salvou mesmo assim. Isso ofende nossa mente, mas é a natureza de Deus. Deus é um Deus de graça. Ele não tem um ponto que, ao ser cruzado, torna a pessoa fora do alcance do seu amor. Um exemplo foi quando um feiticeiro-chefe adoeceu mortalmente no México. O feiticeiro havia lançado em seu filho uma maldição de morte porque seu filho havia entregado sua vida a Jesus. Que erro terrível! A maldição voltou para o feiticeiro e recaiu sobre ele, e em poucos dias estava a centímetros da morte. O filho, cuja mente agora era renovada, sabia que Deus queria curar seu pai, apesar do pecado dele. Ele pediu a seu pastor, David Hogan, que viesse orar com ele por seu pai. David assim o fez. Quando eles estavam prestes a orar pelo feiticeiro, ele começou a amaldiçoar David, seu filho e o Deus que eles serviam. Como a sugestão dada pela esposa inconstante de Jó, o feiticeiro amaldiçoou a Deus e morreu na mesma hora. Com o coração partido, o filho ficou ao lado do pai, apesar do pecado manifesto que seu pai havia cometido em toda a sua vida, até o momento em que deu seu último suspiro. O filho acreditava que Deus ainda queria salvar seu pai, porque essa é a natureza de Deus. Ele orou a noite inteira e no dia seguinte, de repente, um dia e meio depois que seu pai parou de respirar, o feiticeiro voltou à vida. Ele acordou em lágrimas de arrependimento, dizendo que encontrou um homem no reino espiritual que lhe disse 3 palavras: "Eu te amo." O feiticeiro sabia que o homem era Deus e prostrou-se a seus pés em adoração. Ele despertou não apenas ressuscitado dos mortos, mas salvo, apesar de seu estilo de vida maligno e do estado em que morreu. Ninguém está longe para Deus salvar, pois a natureza de Deus é graça, amor e salvação. Deixe isso incendiar a sua teologia. Heidi Baker também conta a história de uma mulher que morreu e que era praticamente detestada por aqueles em sua aldeia porque ela era muito cruel com aqueles ao seu redor. Enquanto o corpo da mulher estava sendo carregado ao túmulo, o Senhor falou com o espectador, dizendo ao jovem que orasse para ressuscitar a mulher dos mortos. O jovem não gostava dessa mulher de tal maneira que disse ao Senhor: "Não." O Senhor pediu ao jovem novamente
E novamente o jovem lembrou ao Senhor o quão má e cruel a velha havia sido para todos em sua vida. No entanto, o Senhor não cedeu em seu desejo de trazer essa pecadora de volta à vida. O jovem, lamentando, caminhou até o simples caixão de madeira e colocou as mãos sobre ela. Instantaneamente, a mulher voltou à vida. Estou convencido de que, mais do que poderíamos desejar por coisas como ressurreição de mortos e avivamento, Deus as deseja muito mais para nós. Ele não precisa ser convencido. Estou convencido de que não precisamos orar para que Deus envie avivamento para motivá-lo, mas para nos motivar. Eu creio que Ele já quer trazer avivamento, mesmo que Ele já tenha o feito antes. Mas, para que experimentemos o avivamento, temos que entrar no que Ele já fez e nos libertar do nosso velho pensamento. De repente, não estaremos pedindo por avivamento, e sim, nós nos tornaremos avivados. O mesmo ocorre com a ressurreição dos mortos. Deus está muito mais ansioso para trazer os mortos de volta à vida do que você e eu. De fato, Deus ressuscitará os mortos com aqueles que não querem que os mortos voltem à vida se eles apenas derem uma brecha para tal milagre. O jovem não teve nenhum problema em acreditar que Deus queria ressuscitar a mulher, ou que ele poderia fazê-lo. Na verdade, ao resistir a fazer a oração, ele exemplificou estranhamente a fé sólida de que Deus ressuscitaria aquela mulher dos mortos se ele orasse. É uma história muito engraçada, e as lições são profundas. Se alguém que não quer ressuscitar os mortos pode ressuscitar afetivamente os mortos, certamente acontecerá quando alguém orar para que isso aconteça. Alguém como você, apenas creia. Continua na próxima parte. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.